Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Quando a gente começa a estudar matéria de informática, vocês já viram que a gente dividiu ela em algumas categorias. E uma dessas categorias é a parte de redes. Tá? Então, quando a gente começa a falar, vamos estudar redes de computadores, o que você está estudando, né, dentro desse contexto? A parte de redes de computadores, você tem que estudar ali conceitos como ambientes de rede. Então, você vai falar, quais são os ambientes de rede? O que são ambientes de rede? Ambientes de rede você vai ponderar lá justamente a ideia de internet, intranet, e também vai ter aqui as questõezinhas que vão falar da extranet. Mais especificamente, a gente vai abordar aqui dentro desse contexto a VPN, tá? Então, isso aqui é o nosso assunto de hoje. A gente vai olhar para esse ponto, mas quando você está estudando para a parte de redes, né, o edital ele não vem especificando às vezes isso. Por exemplo, o Banco Brasil. O Banco Brasil pontuou redes de computadores. Tá? Então eles colocaram, vou cobrar conceitos de redes de computadores. Só que do jeito que ele colocou, ele vem bem light. Por quê? Porque quando a gente fala na estrutura de redes, além de olhar para a estrutura, né, de quais são os ambientes, você vai ter as questões que vão falar sobre os protocolos e serviços de rede. Tá? Aqui é uma lista, a gente não vai entrar no mérito dela hoje, você vai olhar protocolos de navegação, você vai olhar protocolos de e-mail, vai olhar protocolos de transferência de arquivos. Então são alguns serviços, né, transferência de arquivo, serviço de e-mail, serviço web, e quais são os protocolos que estes serviços utilizam, né, para poder serem aí ofertados de fato. Então perceba que há uma distinção importante entre serviço e protocolo, algo que começou a ser abordado em prova. Na verdade, é um autor que faz bem essa distinção, né? Ela existe naturalmente, mas o Tannenbaum, né, que é um autor acadêmico, ele faz bem essa distinção, ele frisa muito isso nos inícios de capítulo dele sobre essa parte, e agora a gente percebe algumas provas de concurso batendo mais nesse quesito, né? Falando, não, protocolo é uma coisa, serviço é outra, tá? São coisas diferentes. Ah, é? Então a gente tem que ficar ligado nisso. Então são protocolos, são regras que a gente vai ter para que os serviços funcionem adequadamente. Mas além de olhar para os protocolos, aí a gente começa a observar. Por exemplo, o Banco do Brasil vai pontuar esses dois. O Banco do Brasil se encontra os dois. Agora, mesmo não citando o protocolo, explicitamente cai no Banco do Brasil. Tá? Sesgran Rio vai cobrar protocolo. Tá? É o padrão da banca, o perfil de banca, contexto de provas. Ela vai cobrar isso aí. Tá? Então tem que ficar atento com essa situação. Então quando você procura os protocolos, você está estudando as regras. Mas além de protocolos, aí uma situação, por exemplo, no Banco do Brasil, acho que não vem, é a parte de topologia. O que é a parte de topologia? Você vai estudar como os dispositivos vão ser conectados uns aos outros. Tá? Então você vai olhar lá, olha, eu tenho aqui uma topologia de estrela, anel. Então você vai olhar para essa ideia. Você pega lá, desde as primeiras topologias, o barramento. Você tem lá a topologia de barramento. Você tem lá a topologia de anel. E a topologia de estrela. E claro, ó, os desdobramentos, né, disso tudo, até chegarmos na topologia de malha, que é a topologia da internet, de modo geral. Né? E aí, alguns detalhes. A gente tem situações onde a gente fala da internet, no jargão mais tradicional da área, a gente generaliza e fala da internet como falando de um todo. Aqui a gente vai falar da internet comparando com a intranet de uma maneira mais estrutural.
Tá? A gente olha para essa característica. Então, topologia de rede é um outro tópico, um outro universo que você estuda. Você pode aí pegar provas, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Civis, que você também tem que estudar quais são os equipamentos de rede ou dispositivos. Então, você tem que saber quais são os equipamentos e os seus papéis, né? As suas funções dentro da rede, de um modo geral. Um tópico bem pontual, né, das redes é falar sobre firewall, entender a sua finalidade, os tipos de firewall, pode aí vir uma questão PF, PRF não, né? PF, PCs, PCDF, acaba aprofundando mais. Quem mais que poderia estar pegando pesado aqui? Cara, acho que pegaria mais a prova da DPEM também, né? Que poderia aprofundar um pouco mais aqui. Banco do Brasil tem conceito, tem que saber, tá? Mas é bem referência com a parte de segurança de informação, malwares ali, a gente pega mais nessa linha de raciocínio que trabalha aqui com os conceitos do firewall. Tá? Então, quando a gente fala em rede, se percebe que a coisa começa a crescer, começa a ser a ideia de ferramentas e tudo mais. O próprio serviço, né, que a gente tem aqui, ó, pode ser citado. Vou colocar assim, ó, serviços da internet. Por quê? Porque o edital do Banco do Brasil pontuou assim, olha, eu quero serviços da internet, serviços de rede. Então, quando a gente fala em serviço de rede, eu pontuei aqui para você, olha, você tem serviço web, como é que funciona, serviço de e-mail, são os dois que você precisa conhecer, mas também tem serviço de arquivos, tem serviço de impressão. Cara, impressão não vem, tá? O serviço de impressão, raramente você vai pegar prova que bata sobre a lógica dele, protocolos que são empregados, isso aí é muito difícil. O que você vai encontrar é serviço web, serviço de e-mail e um pouquinho sobre serviço de arquivo. A ideia do FTP é mais o uso do protocolo, né, para trabalhar com essa estrutura. Mas são os serviços da internet que a gente conhece. Isso que é serviço? Uma coisa é o serviço, outra são os protocolos que iremos utilizar para trabalhar com estes serviços, para explorar, para potencializar esses serviços. Então, características aí quando você começa a estudar redes, é estudar isso aí. Só que aí, quando a gente fala em serviço, por exemplo, serviço web, vai abrir aqui os programas, né? Então você vai estudar também a navegação e, obviamente, os navegadores. Deixa eu arrumar aqui bonitinho. Navegação / navegadores. Como usar, quais são suas ferramentas, características. No caso do e-mail, a gente vai olhar para os programas de e-mail, a gente vai olhar para os clientes de e-mail. Tá? Então você vai falar no serviço de e-mail, você vai olhar nos programas especificamente, você vai olhar lá para como servem os campos de e-mail, toda aquela coisa que a gente já trabalhou em várias aulas aqui e você vai ter aí oportunidades de trabalhar. Serviço da web também, você tem serviço de busca, né? Que aí seria dentro do contexto da web, né? Dentro dessa situação, além de falar de navegação, outra característica que você tem aqui é a ideia de busca na internet ou pesquisa. Entre aspas aí, a gente está falando do serviço Google. Por quê? Porque não é só ele. A gente tem o Bing, tem outros grandes serviços aí, e pode ser que a pergunta seja mera e simplesmente do tipo, assinar a alternativa que corresponda ou que não corresponda a um motor de busca. Por exemplo, joga lá um DuckDuckGo na prova. Aparece lá um pre-search para você. Você conhece? Já ouviu falar? Pois é aí que entra a exploração desse universo, falar dessas ferramentas, falar desses serviços.